comportaria? Ele se comportaria assim. Ele tem um torque baixinho e se comporta assim. Tá? Aqui é a velocidade 5. Correto? Qual o torque de partida dele? Esse aqui, o TP. Torque de partida. Baixinho. Mas, se a carga for assim, tá bom. Correto? Agora, se a carga for assim, aí, e se a carga for assim? Então, se você tiver uma carga que tem um torque de partida muito alto, em alguns casos demanda conjugada de um motor trifásico, você deveria estar usando um motor trifásico para a quantidade de partida, não, mas não precisaria para o torque nominal. Aí você mantém o motor monofásico. Ou na sua instalação, você não tem a disponibilidade de um sistema trifásico. Como ele demanda de uma potência nominal baixa, você opta por um motor monofásico. Só que na partida ele precisa de um torque alto. Aí você coloca um motor monofásico e coloca um capacitor de alto valor. Né? Alto valor. Só que, se você usar um capacitor de alto valor, se for eletrolítico, para aumentar a vida útil, você coloca uma chavezinha que abre à medida que a velocidade aumenta. Ela sobe, né? Então ele só fecha quando ele estiver parado, né? Ou em baixa velocidade, permitindo a corrente circular por esse enrolamento. Quando essa corrente circula por esse enrolamento, olha o capacitor aqui. O que a gente faz com essa corrente auxiliar? Hein? Atrasa mais? Adianta. Então ele traz essa corrente para cá. Quem faz esse efeito aqui, ó? Quem faz esse efeito é o capacitor. Beleza? Aí eu conseguiria acionar essa carga. Se eu tivesse uma carga intermediária, eu poderia usar um capacitor pequeno, a óleo, por exemplo, baratinho, com valor mais baixo, e tiro essa chave, porque esse aqui dá manutenção, isso agarra, foge da chave. Aí você usa o enrolamento de um capacitor permanente, é o que normalmente se usa em ventiladores. Ok? Quando você precisa de um torque mais alto na partida e precisa de um conjugado relativamente pouco menor, mas mais alto que seria sem o capacitor, você usa um capacitor permanente e um capacitor auxiliar. Ainda que a curva de permanente torque menor. vai dar maior. Exatamente. Torque máximo. Exato. Aí você tem uma curva com um conjugado um pouco maior. Ele sai de um torque, esse aqui é o motor, né? Esse capacitor, ele sai de um torque maior do que esse. Faz isso. Hoje, você falou de eletrônica que você não tem permanente, não existe nele um valor maior, não precisa trocar. Não entendi. Esse pessoal já tem permanente, né? Geralmente está com permanente. Não existe nele um valor maior. Lembra que o capacitor ele tem um valor calculado, né? Calculado, para você obter uma corrente em torno de 90 graus adiantada em relação à corrente principal. Esse é o capacitor que você usa. Okay? Quando você tem um bobinado com um torque de partida muito alto, você precisa de um capacitor com um valor um pouco mais elevado. Mas é para que isso? Você torque de partida mais alto. Porque o torque de partida está relacionado diretamente à defasagem entre as duas correntes. Correto? No caso de um bobinado, um tipo de acionamento que demanda torque de partida mais baixo, inclusive para menor consumo de energia, você pode utilizar um capacitor mais alto. Você mantém um capacitor com um defasamento calculado, 60, 70 graus, é suficiente para a sua carga. Não precisa mais do que isso. Você precisa investir para mais, porque a carga não precisa. Por exemplo, eu aprendi o seguinte, e no caso aí, se for uma carga, ela tem os limites de velocidade terminal na base. Não poderia ter carga. Aí tem grande dúvida porque para esses níveis de capacitância, 300, 350, 470 microfarads,
Eu não sei hoje como é que está o mercado aí para capacitor a óleo, mas é normal capacitor eletrolítico para essa parte. Ok? Eu vou procurar saber aí nos sites, depois se vocês lembrar, vocês procuram capacitor a óleo com capacitância acima de 400 ou 350 microfarad a óleo. Eu acho que é errado mesmo, eu não sei de precisar. Okay? Mas é muito mais razoável você encontrar esse tipo de capacitância para eletrolítico. Né? Porque é muito bom, a sua pergunta é pertinente, porque normalmente a gente foge do contato, né? Aquele contato agarra, dá mau contato, aquilo você tem que fugir daqui. Né? Podendo utilizar o permanente, utiliza o permanente. Acho que você falou que o capacitor faz, reduz a vida útil da máquina? Não, se ele fica tempo direto, a vida útil cai. A vida útil dele. Isso diretamente lá, não tem direto da roda. Agora, o capacitor a óleo, ele tem uma vida útil muito razoável para trabalhos em regime permanente, né? Circulação de corrente. Já o eletrolítico para corrente alternada, não. Ok? Não. No motor trifásico, como é feito pessoal, não tem uma questão de monofásico e três trifásicos. Ok? As trifásicos são aquelas clássicas nossas, né? Motor de indução trifásico, MIT, para calcular corrente, fator de potência, torque, né? São aquelas que você já tem careca. Ok? Entendi. Questão desse a que representa a potência é a mesma do outro motor, está lembrado? Só que a gente usa uma potência equivalente. A potência desenvolvida nessa máquina, sem monofásico, é o que ele chama de RF, que é um equivalente, vezes a corrente no enrolamento principal ao quadrado. Esse aqui divide o enrolamento. É a mesma. Lembra o seguinte, lembra o seguinte. Pessoal, só um minuto. Essa equação muda um pouquinho de acordo com a configuração, você tem capacitor de partícula, você tem capacitor de partícula. Mas lembra que o motor monofásico, o motor trifásico, ele é representado de que forma? Hein? Não é assim? Esse circuito é o quê? Ele é monofásico. Isso é monofásico. Lembra que o motor monofásico, o motor é idêntico ao motor do motor trifásico. Ele é gaiola. E uma fase, a fase principal, é como se fosse uma bobina do principal. Tanto que as curvas são quase idênticas, ela só muda o torque de partida. E é claro, né? Essa amplitude aqui, porque trifásico, mas aí você pode ajustar no nível de potência. Né? Eles consideram o X1. Não, aqui é o seguinte, aqui existe o R1 e o X1, normalmente a gente não coloca no circuito equivalente. Eles existem. A representação é idêntica àquela representação. Só que normalmente, como esses motores não são utilizados para acionamentos a velocidade variável e tal, essa abordagem ela não existe. Existe uma abordagem normalmente livre para que os técnicos façam. Eu comentei isso com vocês aqui, não sei quando. Num circuito trifásico, circuito que representa o motor de indução, como o circuito rotório refletidor estator, com maior precisão é aquele que tem a resistência de quê? Foucault. RFE. Aqui é o XM. Essa resistência que representa as perdas por Foucault. Onde? No núcleo. Correto? Então isso aqui é perdas por Foucault. É perda no núcleo. Essa corrente que desce aqui é a corrente a vazio. Essa corrente que desce aqui é a corrente de magnetização. Essa aqui, que desce aqui, é a corrente de perda de Foucault. Corrente induzida no núcleo. Do estator. Correto? Então isso aqui representa todo o fenômeno físico do motor. É monofásico. Tudo isso aqui existe no monofásico por
simples, existe uma monofásica pura. Uma abordagem que se faz, que nós normalmente fazemos aqui em máquinas, é descaracterizar ou desconsiderar a resistência de Pedro de Foucault. Aí a gente vem e coloca só a bobina de magnetização, correto? Alguns autores nem fazem isso, eles abordam mais a questão de corrente de partida e tal, fundamentando o motor, então eles vêm e colocam essa bobina aqui. Representam a bobina aqui. É uma aproximação? É uma aproximação, para mim, muito mais grosseira. Muito grosseira. Por quê? Porque não leva em consideração a tensão na impedância do estator. Ok? Então, considerando máquinas de pequeno porte, onde a reatante de magnetização é alta, quando se faz essa abordagem, normalmente desconsidera a reatante de magnetização. Então o circuito fica muito mais simples para cálculo, correto? Mas é um ajuste grosseiro, são aproximações grosseiras que normalmente a gente não usa, né? Mas se vocês já fizeram curso técnico, né, em alguns livretos, o livro de curso técnico utiliza essa abordagem. Você está trabalhando muito com a defasagem da corrente. Entre as correntes. Defasagem das correntes interferindo no torque. Mas eu acho que eu enxergaria isso melhor se mostrasse o módulo, o que acontece com o módulo da corrente. Não, o módulo da corrente. Porque o módulo da corrente A que produz o torque. Não, o módulo da corrente é o seguinte, é a função das impedâncias. Isso. Aqui você tem uma impedância, lá você tem uma outra impedância. Ok? Se você tem um bobinado mais resistivo aqui, a impedância dessa bobina será maior. A corrente normalmente é representada em módulo menor. Importante é esse módulo. Lembra do capítulo 4 do Fitzgerald. Capítulo 4 do Fitzgerald diz o seguinte: a definição de conjugado para qualquer máquina elétrica, seja monofásica, trifásica, de indução, símbolo massivo, qualquer máquina, corrente contínua, qualquer máquina, o conjugado é função de quê? É função de um K que varia de acordo com a máquina, a característica da máquina está aqui, vezes o fluxo do rotor, que é vetorial, vezes o fluxo do estator, que é um vetor, vezes o seno do ângulo entre eles, que normalmente a gente chama isso aqui de deltinha, seno de delta. Então, se o rotor produzir um fluxo perpendicular ao fluxo do estator, o ângulo entre eles é 90. Seno de 90 é quanto? É 1. Qualquer outro valor de delta vai dar um seno menor que 1. Então, o maior conjugado que uma máquina elétrica qualquer pode desenvolver é quando os dois fluxos estão defasados de 90. Viu? Por que a gente produz, a gente procura defasamentos de 90 graus? Então, quanto mais defasados até os 90 graus estiverem a corrente do enrolamento principal para o domiciliar, melhor. Por que a gente procura defasar 90 graus entre os dois enrolamentos? Para fazer com que essa função seja maximizada. Se o ângulo entre elas for 90, esse ângulo aqui, ó, colocando a mesma nomenclatura, esse ângulo é o ângulo delta. Quanto mais defasado, mais próximo de 90 for essa corrente, maior é esse termo. Quando esse ângulo for 90, isso aqui vale 1. Aí o conjugado dessa máquina é K vezes fluxo do rotor vezes fluxo do estator. Só. Aí entra o módulo. Se eu considero uma corrente muito alta no motor, fluxo elevado no motor. Quando é uma corrente muito alta no estator, fluxo elevado no estator. Mas isso é função da impedância. Okay? Se eu utilizo um motor sem capacitor, eu preciso aumentar a resistência. Simplesmente aumentar a resistência. Então ele não consegue defasamento de 90 e o fluxo vai ser pequeno, porque o fluxo vai ser baixo?
módulo vai ser baixo? Porque a resistência é alta, a impedância é alta, a corrente é baixa. Então ele perde nesse termo, perde nesse. Por isso que é importante o capacitor. Porque o capacitor ele tem a capacidade de defasar a corrente, ou seja, aumentar esse ângulo delta sem diminuir ou na mesma proporção. Ok? E aí, gente? Então, 3 exercícios de indução que eu faço e um que tem uma abordagem numa fase. Talvez indutido em alguma questão, alguma letra dentro do exercício. Mas aí o negócio que a gente fez na prática, sabe? Depois de criar, Pode se ensinou. Teve uma aula disso. explica de novo. Todo o conteúdo do motor de indução pode cair. Vixe Maria. É?